a fatoração do AX2 mais BX mais C. Por isso, é o que o AX2 mais BX mais C, o AX2 mais BX mais C, o seu estudo de sinal escreve-se da seguinte forma. Está multiplicado por A. Se o A é positivo, aqui é positivo. Porque isso aqui é o produto do A por isso. Se o A é positivo, isso aqui é positivo. Se o A é negativo, isso aqui é negativo. Por isso é que se escreve sinal o quê? Mesmo de A. Aqui é zero. Estou sendo 0, 0. Aqui é o mesmo sinal do A. E aqui é o sinal o quê? Contrário do A. Ou seja, essa expressão aqui, x2 menos 4x mais 3, a expressão, né? A expressão tá? O x2 mais 4x mais 3, perdão, x2 mais 4x mais 3. Quem são as raízes? Quem são? Menos 1 e menos 3. Menos 3, tá? Aqui é 0. O A é 1. Se o A é 1, então aqui é positivo. Aqui é negativo, enquanto aqui é positivo. É o sinal do x2 mais 4x mais 3. Certo? Agora, vamos... Seguinte. Tá? Entendido? Agora, ó, vem para cá. Vamos deixar isso aqui, deixar essa expressão, e vamos ver se o delta é zero. Não quero apagar isso aqui, não vou apagar isso. Então, eu tenho essa igualdade sempre. Essa igualdade para todo x real eu tenho. Então, se o delta é zero, ó, se delta é igual a zero, se o delta é igual a zero, então... AX2 mais BX mais C é igual a quê? Fica só A vezes X mais B sobre 2A ao quadrado. Opa, se o delta é zero. Se o delta é zero. Então, isso aqui. Tá? Para todo X real. Para todo X real. E aí o sinal fica fácil, só tem uma raiz, né? Só tem uma raiz. A raiz quem é? É menos B sobre 2A. Então o estudo do sinal fica simples. Porque você sabe que x mais b sobre 2a ao quadrado só tem um zero. Aonde? Menos b sobre 2a. Isso é zero. Tá? Isso é zero. Fora do zero é positivo. Porque antes de menos b sobre 2a, x mais b sobre 2a é negativo, então o quadrado é positivo. Depois, ele é positivo, o quadrado é positivo. De modo que quando eu multiplico isso por A, que dá o AX2 mais BX mais C, o sinal é o sinal do A. Tá? Então quando eu multiplico isso aqui por A, que dá o AX2 mais BX mais C, então, isso aqui dá o sinal, o mesmo sinal do A. Então, quando o delta é zero, a expressão AX2 mais BX mais C é zero só no menos B sobre 2A. Fora daí ela é positiva. Tá? Isso é sempre positivo. Positivo em cada valor, quando o delta é zero. Agora, se o delta é negativo, tá?
não tem raízes, porque ele é sempre diferente de zero essa expressão. Por quê? Porque se o delta é negativo, tá? Se o delta é negativo, vamos lá. Viu o caso em que o delta é negativo. Então, vou apagar isso aqui. Então, vejamos. Se o delta é negativo, então, essa expressão, ó, ax2 mais bx mais c é igual, ó, a isso aqui. Isso aqui. Então, vai ficar o quê? Vai ficar a vezes x mais b sobre 2a, tá? Mais menos delta sobre 4a2. Só que menos delta sobre 4a2 é raiz quadrada de menos delta, delta é negativo, sobre 2a ao quadrado. Tá? O delta é negativo. Se o delta é negativo, menos delta é positivo. Então eu tenho a raiz quadrada menos delta, ó. E o quadrado disso, quanto é que dá o quadrado disso? Menos delta sobre 4a2. Tá? Isso aqui é positivo. Por quê? Isso aqui está ao quadrado. Isso aqui está ao quadrado, isso é sempre maior que ou igual a zero. Somado com um número positivo, isso é positivo. Qualquer que seja o x real. Desculpe, que é positivo. Tá. Isso aqui é para todo x real. Agora, você vem e olha. X, tá? Tem-se como é que eu escrevo isso aqui? Tá? Observe que neste caso, ó, tá certo? Tá vendo? Então, se você observa, se você olha, x mais b sobre 2a ao quadrado, mais o quê? Raiz de menos delta sobre 2a ao quadrado, isso aqui, para todo x, isso aqui é positivo. Isso aqui é positivo para todo x real. Então, quando eu multiplico isso aqui por A, que dá o AX2 mais BX mais C, AX2 mais BX mais C, essa expressão terá o mesmo sinal do A em toda a reta. Se o A for positivo, AX2 mais BX mais C é positivo para todo x real. Se o A for negativo, isso aqui é negativo para todo x real. Tá certo? Entendeu? Eu vou até botar aqui, ó. Se delta é negativo, então você tem isso. É, exatamente. É, nunca toca. Tá bom? Isso é sempre positivo. Entenderam aí? É sempre positivo. Essa expressão é sempre positiva. Por quê? Então, isso aqui. Mas deixa eu só completar. Só para você ver o seguinte. Como x mais b sobre 2a é o quê? É maior que ou igual a zero para todo x real.
I, só para ficar bem claro, I, tá certo? Raiz quadrada de menos delta sobre 2A ao quadrado é positivo, como você tem isso e isso, tem-se o quê? Tem-se que AX2 A vezes X mais B sobre 2A ao quadrado, mas tem-se que isso aqui é positivo para todo X real, tá? Por isso é que você tem isso aí, tá? Que fique bem claro. Certo? Tá? Então não tem raiz, não tem raiz. A função quadrática, veja, que nós estudamos o sinal da função quadrática. F de x igual a x2 mais bx mais c. Função quadrática não possui raiz. No caso em que o delta é positivo. Se o delta é igual a zero, ela tem duas raízes reais e distintas. Se o delta é zero, ela só tem uma raiz real. Você diz que ela tem duas raízes reais iguais, tá? Se o delta é negativo, não possui raízes reais. Ela é positiva em todo x real se o A é positivo e é negativa em todo x real se o A é negativo. Entendido? Pronto. Agora deixa eu fazer a seguinte observação. Ó. Como eu estou estudando fatoração, há um resultado bem interessante sobre função polinomial com coeficientes inteiros. Que é a seguinte proposição. Muito útil. Sejam N natural, AN, A1, A0, números inteiros, com AN diferente de zero, e F de R, vírgula, F de RR, dada por F de X igual a N, X elevado a N, mais A1X mais A0, ou seja, a função polinomial de grau N, tá certo? E P, o número inteiro. Tá? Proposição é a seguinte, ó. Se f de P é igual a zero, isto é, se P é a raiz inteira dessa função polinomial, então o A0 é múltiplo de P. Múltiplo de P. Tá? O A0 é múltiplo de P. Tá certo? Se o A0 for diferente de zero, se o P for diferente de zero, o P divide a zero. Tá? O P divide a zero. Tá? E a prova disso é bem... É bem simples, pelo seguinte, ó, prova. Ó,
admito as hipóteses. Vou colocar assim, para não ter que escrever tudo de novo. Admita as hipóteses. Quais são as hipóteses? Quais são? Mas observe bem a proposição. Ó. Todos os coeficientes são inteiros. E o P é um número inteiro. Então, ó, daí, quer dizer, da admissão das hipóteses, se o f de P é igual a zero, então você tem que AN, P elevado a N, mais o quê? Mais A1P, mais A0 é igual a zero. Logo, você vai ter o seguinte, coloque P em evidência disso aqui. P vezes quem? Vezes AN, tá certo? P elevado a N menos 1, mais, vai diminuindo o P até chegar ao A1, isso aqui mais A0 é igual a zero, ou seja, isso aqui é menos o A0, ou seja, o A0 é menos P vezes isso. Onde esse parênteses aqui, que é a N, P elevado a N menos 1, mais A1, isso aqui é um número inteiro. Porque é o produto de inteiros. Porque cada parcela é um produto de inteiros. Então, e soma de inteiros dá inteiro. Então, o que é que eu tenho? P vezes menos esse número inteiro é A0. Então, o A0 é múltiplo de P. Porque o A0 é o produto de P por um número inteiro. Daí, o A0 é o quê? É múltiplo de P. Múltiplo de P. Ou seja, se o P é diferente de zero, se você já sabe que o P é diferente de zero, o P divide a zero. Tá certo? Mas isso é uma condição, perceba bem, isso é uma condição necessária para que P seja raiz. Se f de P é zero, então A0 é múltiplo de P. Se diz P divide a zero, mas repare, se o P for zero, o zero não divide ninguém, tá? Por isso eu prefiro colocar assim. O A0 é múltiplo de P, tá? Então, observe isso aqui, ó. Observe esse aqui. Seja f de x igual a x2 mais 4. Tá? F de x igual a x2 mais 4. Tá? Tens f de x é positiva, qualquer que seja o x real, é um valor positivo, qualquer que seja x real, e o 2 divide 4. Então veja, o 2 divide 4 e o 2 não é raiz. Isso fere o teorema? Isso fere a proposição? Não. Porque a proposição está dizendo o seguinte, se f de P é zero, P A0 é múltiplo de P. Este exemplo só está dizendo para mim que a recíproca desta proposição não é verdadeira. Não é verdade que se A0 é múltiplo de P, P é raiz. Ou seja, esse exemplo está dizendo para mim que a recíproca desta proposição não é verdadeira. O A0 ser múltiplo de P é condição necessária para que P seja
raiz da função, mas não é condicional.